Fala galera, seja bem-vindo ao canal Ed News Libras. Eu sou Ednilson Macedo e este é o meu sinal. Para você que está assistindo o vídeo e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve logo no canal. Ativa o sino de notificações, dá aquele like, comenta e deixa seus comentários, deixa suas sugestões para que a gente possa ver se é possível executar aqui no canal. Muitas pessoas me solicitaram, muitos inscritos me solicitaram através de direct no Instagram e as outras redes sociais para que eu possa fazer uma síntese sobre os parâmetros da língua de sinais. Então, eu vou utilizar o mesmo material que eu utilizo nas minhas aulas, nos meus cursos no colégio. Então, vou trabalhar com esse material com vocês hoje, certo? Então, de antemão, vamos ter um conhecimento sobre as mãos, dedos das mãos e quais são os seus nomes. Então, temos aqui o mínimo, anelar ou anular, médio, indicador e polegar. Esses são os nomes dados para os dedos e vai ser muito importante nós termos esse conhecimento prévio para aplicar na aula de hoje, certo? Então, Stokely, 1960, linguista americano, responsável por desenvolver pesquisas na área da língua de sinais americana, descobrir a modalidade gesto visual da língua, e entender quais são os parâmetros que estão ali dentro desta língua. Ele foi o visionário, porque foi um pesquisador linguista, conhecido hoje também se tornado como pai linguista da língua de sinais americana. Ele é ouvinte, William Stokely descobriu 3 parâmetros básicos para a formação do primeiro sinal. Os 3 parâmetros são configurações de mãos, movimento e locação. Então, falando sobre a língua brasileira de sinais, como você viu no vídeo, língua brasileira de sinais. Temos também os parâmetros, que são 5. Por isso, você tem a mão, o dedo polegar com polegar, e faz a volta até o mínimo. As configurações de mãos, polegar, vem do polegar, também junto e vai até o mínimo. Continuando a explicação sobre configurações de mãos, aqui no Brasil, a Lucinda Ferreira Brito, autora, você está vendo aqui o livro, ela desenvolveu o livro por uma gramática de língua de sinais. E eu tenho até esse livro aqui. Este livro é muito bom e vai ajudar vocês a fazer pesquisa mais aprofundada na língua de sinais, ok? Mas já que vocês são iniciantes, não indico muito esse livro para quem é iniciante. Isso aqui é mais para quem já tem um nível técnico mais avançado, certo? Então eu indico para quem é iniciante o livro de Audrey Jessie, Libras, que língua é esta? Então, continuando a explicação, Lucinda Ferreira Brito, ela foi responsável por fazer pesquisas na língua brasileira de sinais dentro da comunidade surda brasileira. Ela viajou todos os estados brasileiros, sendo somente as capitais, para que pudesse analisar quais são os sinais mais utilizados pela comunidade surda brasileira. Fazendo isso, Lucinda Ferreira Brito, que o sinal dela é este, começou a fazer a catalogação dessas configurações de mãos mais utilizadas dentro da sociedade, da comunidade surda brasileira de todo o Brasil. Então, os mais utilizados ela colocou no quadro de configurações de mãos. E dentro desse quadro você tem uma tabela, esse quadro você tem 19 marcações, onde vai ser alimentado de 1 a 19, onde vai ser alimentado com os parâmetros de configurações de mãos,
certo? Então, no primeiro parâmetro, no primeiro quadrado, onde tem esse quadro, você tem 4 configurações de mãos, na segunda 4, na terceira 4, na quarta 2, na quinta 4, na sexta 6, e assim vai alimentando até chegar à 19ª, ao 19º quadro, ok? Já Tânia Felipe, este é o sinal. Tânia Felipe, também pesquisadora da língua de sinais, ela publicou em 2005 essas configurações de mãos, com 64 configurações de mãos. A mesma autora também fez um processo diferente de Lucinda Brito. O que foi que ela fez? No quadro de configurações de mãos, ela colocou números. Então, ela nomeou através de números. Então, você não tem aqueles quadros que nem a Lucinda Brito fez anteriormente. Então, você consegue ver as numerações 1, 2, 3, 4. Quando chega no 8, você tem 8A, 8B e algumas outras numerações. Ela também coloca como A e como B, certo? Então é muito importante saber qual autor você está utilizando, com referências no que você estiver fazendo ou estudando através das configurações de mãos. Parâmetros de configuração de mãos. Próximo autor é Nelson Pimenta. Este é o sinal dele. É um autor surdo que desenvolveu dois quadros. A primeira com 61 configurações de mãos e a segunda com 62 configurações de mãos. Vale salientar que Nelson Pimenta, o quadro de configurações de mão deles na academia é muito utilizado, certo? Também temos o quadro de configuração de mãos do INES, né, que é o grupo de pesquisa do INES. Tem 79 configurações de mãos. E temos também o grupo de pesquisa da UFSC, que é o identificador de sinais, que este é o sinal do grupo deles, certo? Já a UFSC, eles começam a resgatar um pouco Lucinda Ferreira Brito. E a gente percebe que eles têm um quadro, né? E eles não vão até 19, eles só vão até 13. É isso mesmo? Eles vão até 13. Então, eles vão 13 o quê? 13 grupos. Então, eles demarcam até 13 grupos para que a gente possa entender melhor. E uma outra coisa que é importante vocês saberem é que nesse quadro de configurações de mãos, em todos os outros, o parâmetro de configuração de mãos, eles são parados, eles são congelados, ou seja, ele não tem o parâmetro de movimento dentro dele, ou seja, todas as configurações de mãos que você vai ver nesses quadros, ele não tem o parâmetro de movimento, certo? Então você vê que essas configurações de mãos são estáticas, são paradas, congeladas, eles não mudam. Então temos aqui, né, Lucinda Ferreira Brito, ela e Quadros e Carnop, Lucinda, Quadros, Ronice Miles de Quadros e Carnop. Quadros e Carnop aproveita os estudos de Lucinda Ferreira Brito pelo livro Por uma Gramática de Língua de Sinais, aquele anterior que eu mostrei para vocês, e também faz a demarcação do espaço aonde é feita a sinalização. Todo esse espaço neutro, né, voltando aqui, para que vocês possam acompanhar. Então você vê o quadradinho rodando à frente, esse quadro aqui à frente do corpo, né? E esse mundo girando representa a frente, da frente do corpo é o espaço neutro. Então essa é a demarcação para que o intérprete ou que o surdo faz a sinalização.
E a frente do corpo é o espaço neutro também, essa parte em que flutua as mãos, em que você vai fazer a sinalização. Correto? Então vamos adentrar nos movimentos. Temos o retilíneo, o semicircular, o circular, o angular, o sinuoso e o helicoidal. Ao todo, temos 6 tipos de movimentos que é embutido na língua de sinais. Beleza? E depois passamos para, depois dos movimentos, adentramos num processo de PA, ponto de articulação. O ponto de articulação é esses movimentos que a mão vai fazer. Então, perceba-se. Mão indo à direita, à esquerda. Percebeu? Para frente, para trás, para baixo e para cima. Ou seja, tem mais 6 movimentos na PA, no ponto de articulação. Né? O ponto de articulação que é feito, né, dentro dessa girada de punho aqui. Então, mais 6. Então, são 6 movimentos, 6 da PA, que é o ponto de articulação. E temos agora o ponto de articulação, a locação. Né? A gente está escrito aqui articulação, mas é a locação, que é o local em que vai ser feito, executado o sinal. Qual é a área? Qual a área? Qual local vai ser feito essa sinalização? Muito importante também as expressões faciais. As expressões faciais fazem uma demarcação de pontuação, né? Então você marca uma interrogação com a sobrancelha um pouco mais frangida, né? Você pergunta, você afirma, através tudo da expressão facial. Aqui são as variações de expressões faciais. Você pode estar alegre, feliz, triste, com ódio, brabo, então algumas expressões faciais que você pode estar utilizando para sinalizar e demonstrar os sentimentos, né? Também as expressões corporais são muito utilizadas na língua de sinais, né? Quando você faz a demarcação de algum objeto, quando você imita, incorpora uma mulher, um homem, um animal, é muito importante também você fazer essas demarcações com as expressões faciais. Ele te ajuda a fazer o contexto ficar muito mais claro para os surdos. Certo, gente? Então, essa foi a síntese da primeira aula, né, que eu dou no curso. Ela está bem sintetizada. E depois eu vou, no próximo vídeo, eu vou estar adentrando na união de todos esses parâmetros, né, utilizando primeiro os 3 parâmetros básicos, que são configurações de mãos, movimento e locução. Depois a gente junta esses 3 movimentos, esses 3 parâmetros para a formação do primeiro sinal. Depois disso, eu vou estar explicando como é produzido o empréstimo linguístico chamado de alfabeto manual. Existe muita polêmica, dizem que o alfabeto faz parte realmente da língua de sinais, mas poucas pessoas conhecem a origem do alfabeto e como foi desenvolvido. Nos Estados Unidos, William Stoke utilizou, né, para o processo
de fazer a intercomunicação, né, entre o mundo dos surdos e o mundo dos ouvintes. Ou seja, tem um histórico que vocês vai pesquisar e vocês vão entender muito melhor. Também você tem outros materiais como actas cibas, onde tem vários relatórios, vários artigos de médicos que fazia pesquisas também na área da surdez e desenvolveu também o alfabeto artificial. Então, dentro da história, se você parar para analisar a história, parar para estudar a história realmente, como foi desenvolvido o alfabeto manual, você vai perceber que o alfabeto manual ele não faz parte da língua de sinais. Por quê? Porque as letras é da forma fonológica, né? Então, dos sons, da origem dos sons. E a língua de sinais possui configurações de mãos, parâmetros. Então, se você analisar os parâmetros, né, da língua de sinais e analisar que ele não segue o som, a sonorização que é feito pelas pronúncias das letras e das palavras que nós utilizamos, percebemos que são duas coisas separadas. Existem muitas pessoas ensinando, por exemplo, quando se inicia o curso de Libras, falam que a mão em A, a mão B, a mão em C, a mão em D. Você percebe-se nos seus estudos, quando você vai para a oralização, né? Você pegue os estudos de oralização, sobre oralização, veja como foi desenvolvido, veja por quê, qual era o objetivo da oralização, quais eram os métodos utilizados para que o surdo fossem oralizados. Se vocês pararem e também olhem alguns vídeos, alguns filmes que vem falando sobre o processo de oralização, e aí vocês vão começar a entender, né? Então, assim, a transformação que você tem de falar, a palavra está todo incorporado em frente do espaço neutro, à frente do corpo, no processo da datilologia, em que você vai fazer menção de falar uma palavra. Porém, na língua de sinais, você trabalha com os sinais. Existe esse empréstimo linguístico de fazer uma pergunta, de transpor uma palavra que você não conhece para perguntar ao surdo através dessa palavra. Mas se o surdo não souber essa palavra, ou seja, você não alcançou ele, né? Ele não conseguiu entender aquele contexto, né? Porém, se você pega simplesmente, aponta e fala assim: o que é isso? Que sinal é esse? Do aquele objeto em que você está sinalizando? Logo, mesmo às vezes o surdo não lembrando a palavra, ele está vendo um objeto e ele vai te dar o sinal correspondente. Então, não vou criar muitas polêmicas, porém, espero que vocês aproveitem, estudem e entendam aquilo que eu estou falando, certo? Um abraço a todos, espero no próximo vídeo, bom descanso!